Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus por mais um dia que nós estamos aqui na presença de Deus para falar um pouquinho mais sobre Malaquias. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te apresento na tua presença esse estudo de Malaquias. Te apresento e te peço, Senhor, usa-me nesta noite, fala conosco, dá-nos sabedoria e entendimento sobre o livro de Malaquias, que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Então, Malaquias 3, né? Nós falamos capítulo 1, capítulo 2, e agora nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Malaquias, né? E eu vou começar a ler, né? E diz assim, Malaquias 3, 1 em diante, diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse versículo, ele está falando que o Senhor vai vir, né? Aqui nós podemos entender que as referências quanto ao Messias, o anjo da aliança, né? E quanto a João Batista também, que era o anjo que trazia a palavra de Deus. E tem várias, vários versículos, né, da Bíblia que informa sobre tudo quanto Deus diz que ele vai vir, né? Louvado seja Deus. Malaquias 3:2 ele diz: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ouvires e como a potassa dos lavandeiros, o sabão do lavandeiro. Apresentar-se-á como derretedor, refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Mas quem poderá suportar o dia da vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? É uma frase muito parecida com a que Sofonias ele declara lá em Sofonias 1,14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto, e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Isso significa uma grande força e autoridade de Deus, colocando-se em oposição à impotência e à fraqueza dos homens, e ele trará medo aos perversos. Então, o Senhor aí está falando, né, que ele é o sabão do lavandeiro, lavandeiro, né? Quer dizer, ele lava as nossas vestes, porque Jesus já lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Se nós passamos pelo sangue, se nós aceitamos Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, e permitimos que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, então nós estamos limpos, limpo pela palavra, limpo pelo sacrifício vivo que Jesus Cristo fez. E os homens também vão passar pelo fogo, né? Pelo o crisol do ouro, né? O ouro vai ser purificado, né? Ele fala assim que vai refinar o ouro e a prata, né? Como prata. Eles vão trazer ao Senhor justas ofertas. Então, tudo vai passar pelo crisol de Deus. Deus vai derreter todas as nossas obras e vai ver
qual é que vai ficar limpinha como ouro e vai para a salva do Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela está nos informando que o perverso tem que ter medo, porque Deus vai trazer a justiça, porque Deus é justiça. Os versículos 2b e 3 expressam a sua santidade e o seu poder santificador, porque ele é como o fogo do ouvires e como a potassa dos lavandeiros. Quer dizer, potassa é um sabão, né? Que vai lavar tudo, né? E o fogo é do ouvires que vai queimar tudo aquilo que não presta. Assim ter-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificar os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, ofertas com justiça. Seu processo de santificação com uma vida se assemelha à refinação de um metal nobre como o ouro ou a prata. Então, Deus diz que para que nós sejamos santificados, nós devemos passar pelo fogo do Senhor, né? Nós vamos passar e vamos ser derretidos as nossas obras para ver qual é que vai sobrar diante de Deus. E era isso que o profeta estava dizendo para os sacerdotes, filhos de Levi. As escórias das suas almas seriam removidas no cadinho de Deus. E aí sim, eles trariam suas ofertas com justiça diante dele, ou seja, com retidão, com interesse de coração e mente. O fogo simboliza as provas a que eles seriam submetidos até estarem como o Senhor desejava, com os pensamentos retos e os corações limpos de intenção. Então, muitas vezes, nós passamos por determinadas situações e às vezes nós não conseguimos entender o porquê, né? Ah, eu sofri isso, sofri aquilo, eu estou passando um problema assim, problema com a minha filha, problema com meu irmão, vários problemas familiares, espirituais, várias situações. Mas quando nós nos submetemos ao poder de Deus, debaixo da unção de Deus, dizemos, olha, Senhor, eu estou passando aqui uma situação difícil, mas eu sei que Tu és o meu Deus, que Tu és a minha força, né? Pede, fala com Deus. Jó já passou por muitas situações, mas ele dizia, Senhor, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E continuou adorando e engrandecendo o nome do Senhor. E aí o Senhor, Ele quer coração reto, pensamento reto, corações limpos de intenções. As nossas intenções têm que ser limpas diante de Deus. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como no dia antigos e como nos primeiros anos. Como nos dias passados, como nos tempos antigos. Isso nos lembra as ofertas de Davi, especialmente a que ele fez quando trouxe a arca sobre os ombros dos levitas para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13 até o 15, e 1 Crônica 15, 25 e 28, e as riquezas que ele guardou para que Salomão construísse o templo. 1 Crônica 29, 2 e 9. Quando o anjo da aliança vier e purificar o coração dos seus sacerdotes, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Não mais com sacrifício de animais, mas com a verdadeira adoração, reconhecendo o Filho de Deus, Jesus, como o autor da vida e da salvação. Então, nós temos que ver, entender, né? Que Deus quer sim sacrifício, mas Ele quer sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de um coração puro, uma mente pura e pensamentos puros diante de Deus. No versículo 5 ele diz, chegar-me-eis a vós outros para juízo. Eu virei a vós trazendo juízo.
Deus é juízo, Deus é justiça, Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é amor, mas Ele é justiça. Então nós precisamos entender isso. Deus vai vir sobre nós com o juízo. Eu virei a vocês trazendo juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam o salário do jornaleiro, né? O salário do jornaleiro significa o salário dos assalariados, né? As pessoas ganham salário mínimo e ainda são roubadas, né? Nós vemos aí políticos roubando o salário do pobre, né? Entrando na fila para receber auxílio quando eles têm dinheiro, mas eles estão recebendo, eles estão tirando do pobre, do jornaleiro, né? Explora os trabalhadores em seus salários, oprimem a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, privam os estrangeiros dos seus direitos, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês pensam que essas coisas são de hoje? Não, isso já é do passado. Todas essas coisas que nós vemos hoje, essa injustiças total, como anda ocorrendo aí, por exemplo, no nosso Brasil, tantas situações de dificuldades, né? Que o Senhor tenha misericórdia do nosso governo, tenha misericórdia do nosso presidente, tenha misericórdia de todos os senadores e todos os vereadores e todos aqueles que estão ali como políticos, né, para fazer algo pelo povo, e muitas vezes não fazem. Muitas vezes eles fazem para o bolso deles, mas Deus diz que está vendo. Eu vou trazer juízo, eu vou trazer juízo, Deus disse. Então, não se preocupa não. Não fica, porque eu isso, que aquilo. Não, não esquenta a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus está vendo, e o momento certo, o Senhor vai chegar e vai trazer o juízo sobre toda e qualquer vida. O Senhor avisava que quando ele viesse, ele traria juízo a todas as obras que Deus abominava e a todos que cometiam perversidade. E os sacerdotes tinham consciência. Ele viria para punir os feiticeiros, adúlteros, os que juravam falsamente, os que exploravam os trabalhadores em seus salários e oprimiam as viúvas e os órfãos, os que torciam o direito do estrangeiro e não temiam a Deus. Nós vemos isso muito hoje, né? Muita gente fazendo coisas que não são devidas para fazer, né? Estão colocando a mão naquilo que não é dele, né? A purificação inclui os sacerdotes e o povo. Essa era uma profecia para os seus descendentes, os que estivessem vivos na vinda de Jesus, assim como se aplica para todos na sua segunda vinda. Então, quando Jesus veio, né, muita gente foi julgada, né? Por quê? Porque já tinham morrido sem Cristo, mas Jesus desceu lá no Seol e buscou as almas que estavam lá, aquelas que estavam na esperança de ver o Messias e subiram com Cristo, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao 12, né? Esse capítulo, esse versículo é muito, muito citado nos cultos, principalmente no momento das ofertas, né? Ofertas e dízimos, né? As pessoas não gostam de falar sobre oferta, sobre dízimo, não gostam. Por quê? Irmãos, o membro que demora mais para ser convertido, irmão, é o bolso. É o bolso do homem. Sabe por quê? Porque ele põe a mão no bolso e lá tem um escorpião. Morde a mão dele, segura lá. Não vou dar nada. Não, esse dinheiro aqui é para não sei o quê. Não, esse dinheiro... eu vou ter que comprar um negócio para minha filha. Não, ter que comprar um tênis da moda. Não, não dá para me dar dinheiro agora não. Não, esse dinheiro aqui não posso dar não. E ele não dá. Por quê?
porque o bolso dele não está convertido. Irmãos, converte o bolso de vocês. Converte. Ah, mas eu não guardo dinheiro no bolso. Não, pastora. Tá certo. Você pode guardar no banco, você pode guardar embaixo do colchão, você pode guardar onde você quiser. Mas o teu bolso é o coração aberto para fazer aquilo que Deus manda. Deus diz, trazei o dízimo, né? Aqui ele fala que o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. O povo rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então vamos ler um pouquinho, né? Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Mas vocês perguntam, como voltaremos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? O Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Né? Neemias capítulo 13, 10, versículo 12, ele diz, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao depósito no templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por causa de vós eu repreenderei o devorador e impedirei que pragas devorem suas colheitas. Olha, irmãos, o Senhor está falando, faça prova de mim. Faz prova de mim. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando você é fiel a Deus, quando você fala assim, Senhor, olha, eu ganho R$ 500 por mês. É muito pouco, Senhor. Não dá para mim fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas, Senhor, tua palavra diz que se eu for fiel, no mínimo, o Senhor é fiel no máximo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, se você ganha R$ 500, tira 50 e dá o seu dízimo. Esse é seu dízimo. Oferta é dos seus 450. Você quer dar uma oferta? Então você tira mais R$ 10 e dá de oferta. Você dá 50 de dízimo e 10 de oferta. Você fica com 440. E olha, e o Senhor diz, ó, fazei prova de mim. Ponham-me à prova. Se eu não abrir as janelas do céu, olha, irmãos, o Senhor está falando que se ele não abrir as janelas do céu, as comportas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, eu vou repreender o devorador. Sabe o que significa isso, irmão? Quando você ganha pouco, mas você é fiel no dízimo, fiel nas ofertas, Deus então pega o seu dinheiro, o dinheiro que sobrou depois do dízimo, depois da oferta, e começa a multiplicar. A multiplicar. Eu tenho muitos testemunhos disso. Deus tem multiplicado a minha vida. Eu me lembro de algo que nem é coisa tão necessária, porém era algo que eu desejava. Eu ganhava pouco, eu ganhava um salário mínimo, né? Naquela época, eu não lembro mais quanto era.
Eu vendia roupa, vendia, ganhava um pouco mais. Mas não era muito, era muito pouco. E um dia eu fui em Santo Amaro e entrei numa loja, a loja, ela chamava Eletro Radiobras, não tem mais, né? Mas eu entrei lá, e lá tinha um jogo de cozinha. Gente, você imagina uma coisa que você se apaixona. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aquele jogo de cozinha. Lindo, maravilhoso, bege, com um pouquinho de caramelo. Gente, era lindo, era da Fiel Copa. Era a coisa mais linda, com assim aparecendo que era madeira no meio. Era lindo o jogo de cozinha, lindo, 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 lindo. Aí o rapaz veio, moça, ela quer ver se com. Eu falei, moça, eu tô vendo aqui os preços, é muito caro, né? Ele falou, não, mas a gente divide, a gente faz qualquer coisa, né? Divide. Eu falei, não, moço, não dá não, é muito caro. Aí eu falei, marca aí para mim quanto que tá, né? Aí ele marcou. Aí eu falei a medida da minha cozinha, ele fez as contas lá e falou para mim, eu não lembro mais não, irmão. Mas era um dinheiro tão grande, que eu nem 10 anos não podia comprar aquele jogo. Nem se eu guardasse dinheiro 10 anos, eu não conseguia comprar, porque era muito caro. Aí eu saí de lá, né? Alegre, porque eu vi um conjunto que eu amei, que fazia tempo que eu olhava, mas nunca me apaixonei. Mas eu me apaixonei por aquele jogo. E aí eu vim embora, né? Não podia comprar, né? Não pude, não dava. E eu vim embora. E passou um mês, passou 2, 3, 4. Passaram-se 6 meses. Olha, irmãos, olha como Deus faz as coisas. Passaram 6 meses. E eu, nova convertida, mas fiel a Deus, dando meu dízimo direitinho para o Senhor. E no meu coração, eu sempre pensava naquele conjunto. Disse, nossa, aquele conjunto é muito lindo. Ai, Jesus, eu preciso ganhar mais, preciso vender mais, preciso fazer alguma coisa, Senhor. Eu queria tanto aquele conjunto, mas também quando eu for lá, Senhor, nem vou achar mais isso, né? Se quando eu tiver dinheiro, não vou ter mais, não vai ter mais. Amém. E foi daqui, foi dali, quando foi depois dos 6 meses, eu fui em Santo Amaro. Eu não sei, nem sei o que eu fui fazer. Eu acho que fui levar as meninas no médico. Eu não sei. Eu sei que eu fui em Santo Amaro. Aí eu sei que eu passei em frente à loja. Falei, ai, deixa eu ver se ainda esse conjunto tá por aqui, né? Aí eu entrei. Entrei, o mesmo moço me reconheceu. Falou, moça, eu lembro que a senhora veio aqui um dia e olhou esse conjunto tão lindo que a senhora gostou tanto. Mas não está na hora da senhora comprar ele, não? Eu falei, não, moço, não está não. Eu ainda não ganho tanto assim. Ele falou, mas eu tenho uma surpresa para a senhora. Esse conjunto abaixou demais. Falei, hã? Ele falou, ele está numa oferta que se a senhora não comprar hoje, eu pode ter certeza que não compra nunca mais. Falei, você está brincando. Ele falou, estou falando sério. A senhora pode comprar. Falei, eu acho que não. Ele falou, vamos lá em cima, vamos ver. Aí ele foi lá e pegou e marcou. Aí fez as contas de novo, de quantas metragens, quanto era, um armário aqui, outro ali, um gaveteiro e tal, e tal, e tal. Aí ele fez a conta, ele falou, olha, dá para mim fazer, abaixou 80%, dona. Falei, o quê? 80%. Se custava 2.000, hoje custa 400, porque eles diminuíram 1.600. Aí ele falou assim, olha, tá tanto, eu não lembro mais quanto, né? Não dá para lembrar, mas eu só sei que meu dinheiro dava. Aí ele falou assim, eu faço 12 vezes para a senhora em tantas vezes. Aí eu falei, meu Deus, o meu salário mínimo dá para me pagar e sobra. Sempre me sobrava uns trocadinhos, né? E o Senhor multiplicou. E eu comprei aquele jogo de cozinha.
lindo, maravilhoso. Todo mundo chegava aqui na minha casa assim, nossa, esse conjunto é conjunto de rico. Nossa, você tá podendo, hein? Você tem dinheiro, hein? Eu dizia, não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um Deus poderoso que pode e satisfaz o desejo do coração do servo de Deus, que é fiel. Olha, irmãos, olha, quando me lembro disso, hoje eu fico assim arrepiada, porque Deus é bom demais. E Ele fez isso para mim. Ah, e deixa eu falar, além de comprar o jogo da cozinha, eu comprei uma mesa e mais 4 cadeiras. Deu para comprar tudo isso. Irmãos, foi assim uma benção. Tão grande na minha vida, que eu fiquei assim maravilhada com o pouquinho que eu tinha. Deus multiplicou o meu dinheiro. Porque Ele foi lá e baixou os produtos que eu tinha desejo. Irmãos, Deus, Ele repreende o devorador. Ele repreendeu o devorador para que ele não levasse o meu dinheiro, e sim eu pudesse comprar aquilo que eu tinha desejo. Então, irmãos, o Senhor disse que por causa de vós eu repreendo o devorador. Eu impedirei que pragas devorem suas colheitas, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Em outra época, tem mais um testemunho tremendo. Na época do Collor, que veio o cruzado do Cruzeiro, depois veio o Sarney, e veio aquela inflação toda, e aí os juros estavam altos, eles começaram a pagar, diminuir os juros e pagar juros da poupança muito alto. Não sei se vocês lembram disso. Eu não lembro mais o ano, não, mas foi por aí. E eu tinha guardado um dinheirinho lá na poupança. Porque eu queria muito comprar um DVD, porque naquela época eu não tinha, né? Todo mundo tinha DVD, mas eu não tinha ainda. E eu queria comprar um DVD, então eu comecei a guardar um pouquinho lá. Mas o que eu tinha guardado não dava para comprar. Só que veio essa virada do real, do cruzeiro, do cruzado para o real, mudou tudo, veio uma inflação terrível, veio um juros alto, a poupança subiu 80%, 85% de juros. E o dinheiro que eu tinha lá, com os juros que eu tinha para receber, dava para mim comprar um DVD. E uma amiga minha queria um DVD e eu fui lá no Paz Mendonça comprar esse DVD para ela. Mas eu não ia comprar para mim, porque ela sabia o preço que era mais caro. E eu fui lá. Mas quando chegou lá, o rapaz falou, olha, está em oferta pela metade do preço. Quem quiser pode levar. Ah, eu puxei, tinha um banco assim lá do lado, eu fui lá, o Itaú, e fui ver quanto que eu tinha na poupança. Eu vi exatamente, só sobrava acho que uns 4, 5 reais. E eu comprei o DVD. Para a glória de Deus, Deus multiplicou o meu dinheiro. Irmãos, você quer ser abençoado? Seja dizimista, seja ofertante fiel diante de Deus. Ah, mas eu não tenho oferta, não. Eu mal consigo dar o dízimo. O dízimo eu dou, mas oferta eu não tenho. Não tem? Não, pois arrume, tira 5 reais, 10 reais, fala, Senhor, ó, isso aqui é oferta de sacrifício. Eu nem podia, mas eu vou dar. E o Senhor vai multiplicar para você. Compreenda, irmãos. Quando você for fiel no dízimo, fiel nas ofertas, Deus vai abençoar. Olha que mais que ele fala. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Sabe o que é isso? Por exemplo, o seu carro. Ah, você não é dizimista? Você não dá oferta, seu carro vive quebrando, você vive gastando um dinheirão com o carro. Mas, quando você é dizimista fiel, quando você é ofertante fiel, o Senhor impede a praga de chegar a você. Ele impede o seu carro de quebrar, ele impede
a sua família de ter doenças para você gastar em remédios, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo, ela não vai ser estéril. Quer dizer, a vide vai dar frutos, e frutos muito bons, e muito, em quantidade grande, porque Deus faz a sua colheita aumentar, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, tudo isso o Senhor está dizendo, olha, se você for fiel comigo, eu vou impedir as pragas de devorar suas coisas, eu vou impedir de você ter prejuízo no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. E vou multiplicar o seu dinheiro. E olha, irmãos, é uma coisa que eu digo para você. É verdade. Deus faz. Ele fala e cumpre. Cumpre você aquilo que você tem que cumprir. Seja dizimista, seja fiel, seja ofertante. E eu quero ver você vir para falar para mim que Deus não é fiel. Quando você for fiel com Deus, você vai ver Deus derramar chuvas e chuvas de bênção sobre a sua vida. Glória a Deus. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira frase que o Senhor diz aqui é que ele não muda. Por isso, eles ainda não haviam sido destruídos, após tanto milênios de rebeldia. Por ser justo, o Senhor não muda suas leis, pois não pode negar-se a si mesmo. E essa imutabilidade nos dá a certeza da sua graça. Ele dizia que eles tinham se afastado dele e da sua lei, mas eles perguntavam, como? Como? Eles não conseguiam pensar que se tratava dos dízimos e das ofertas. Mas como? Como a gente está saindo? A lei falava sobre os dízimos e sobre as ofertas. Vocês precisam ser fiel a Deus. Em Levítico 27, 30, Números 18, 21, 24, Deuteronômio 14, 22, 29, tudo isso fala sobre os dízimos. E os sacerdotes sabiam disso. No caso de Malaquias, parece que não havia dízimos sendo dados pelo povo para manter a casa de Deus. Neemias 13, 10 também fala sobre que a casa de Deus estava abandonada, porque os sacerdotes e o povo de Deus não traziam mais as ofertas e nem os dízimos. E isso, em parte, era a culpa de quem? Dos sacerdotes, que por negligenciarem o seu ofício, estavam desmoralizados. Eles estavam negando os dízimos, incluindo o dízimo dos dízimos. Porque o sacerdote, ele recebia dízimo do povo, né? Ele recebia dízimo do povo, mas ele tinha que ser dizimista na casa do Senhor também, né? Então eles tinham que... É como hoje o pastor, ele recebe o salário, mas ele tem que ser dizimista. E o sacerdote não, ele recebia e não dava os dízimos na casa do Senhor, né? As ofertas eram dadas no templo, como meio ciclo que era o imposto do templo. E as ofertas pacíficas, ofertas de manjares, holocaustos, primícias, em Números 15, do 1 até o 21. O roubo era punido por lei. Quanto mais em se tratando das coisas de Deus. Deus não precisava de sacrifício de animais, de pão de trigo, nem de dinheiro, mas esta era uma lei criada por Ele mesmo para fazer com que os seus servos fossem mantidos pelo serviço que prestavam a Ele e para que o povo pudesse ser abençoado no seu trabalho e na sua vida financeira. Mas eles se desviaram dos seus estatutos, porque não conheciam as implicações espirituais de tudo isso. Assim, Malaquias 3, do 6 ao 12,
É o texto básico sobre os dízimos. Temos ensinamentos com esse texto. Não dar o dízimo é roubo, pois é a lei estabelecida por Deus nos primórdios da criação. Não dar o dízimo acarreta maldição. Maldição é a consequência de um pecado. Mesmo vivendo debaixo da dispensação da graça, nós ainda estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. E ela nunca morre. O valor de 10% que ele pede de nós é um meio criado por ele mesmo, para nos abençoar na vida financeira. Quem é abençoador da obra de Deus, quem dá o dízimo, é abençoado. E para que nós mostremos que ele está em primeiro lugar em nossas vidas. É aquilo que nós temos. Tudo aquilo que nós temos que colocar diante de Deus e dizer, olha, aqui está o meu dízimo, minha oferta, né? Eu tiro primeiro minha oferta, meu dízimo, e depois eu faço o que eu tenho que fazer. E o Senhor vai multiplicar, eu tenho certeza que vai. Ele tem multiplicado para mim, então ele vai multiplicar para você também. Para adquirirmos riqueza, essa prática é uma experiência que nos leva ao verdadeiro conhecimento de quem Ele é. É porque Ele criou leis para nos proteger da assolação do inimigo. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós somos guardados como uma blindagem pelo inimigo. Nós somos guardados. Deus põe uma blindagem contra o inimigo, para que o inimigo não chegue nas nossas bênçãos, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos bens. Então, o Senhor nos guarda, tá? Então, é isso que nós temos que entender. Ele criou leis para nos proteger da assolação do inimigo, eu falei isso. Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Em Lucas 20, 25. Jesus falou isso, né? Alguém perguntou assim, mas é certo dar o dízimo, é certo pagar imposto? Jesus falou assim, dá uma moeda aí. Aí deram uma moeda. O de quem é essa esfinge? É de César. É de César? Então dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Né? Então, ele estava falando para um povo que sabia o que significava o que era de Deus. Ou seja, os dízimos e as ofertas no templo. Mesmo abolindo o sacerdócio levítico mosaico, sua lei permaneceu para o sacerdócio da nova aliança que ele criou. Né? Então, quando amamos o Senhor e a sua obra na terra, tudo o que fazemos é por amor, não por obrigação, sujeita a uma pena ou punição. E isso tira o peso da palavra, da forma que era interpretada do Antigo Testamento. O dinheiro de Deus é diferente do dinheiro do mundo. O dízimo não é uma imposição de Deus, sujeita à pena de morte, mas uma proteção de Deus na nossa vida, em todas as áreas, não só das finanças. Né? Por quê? Quando você não paga o seu aluguel, o dono da casa manda o despejo, você tem que ser despejado e você tem que ir embora. Se você compra um carro e não paga o carro, a concessionária vem lá e pega o seu carro de volta, não é verdade? Você compra uma casa e não paga, a imobiliária vai lá e toma a casa de você, não é verdade? Aí o que acontece? Deus sujeita... desculpa, irmãos. O dízimo não é uma imposição que Deus sujeita à pena de morte, né? E nem a pena de você perder as suas coisas. Mas é uma proteção de Deus na nossa vida, em todas as áreas, não só das finanças. Trazer dízimo à casa do Senhor provê mantimento ao sacerdote, a lei estabelecida por Deus para o sustento dos levitas. Pois os levitas são os que exercem
a função de pastorear, ensinar o rebanho do Senhor, os que vivem da obra de Deus, sem emprego secular. 1 Timóteo 5, 17 e 18, né? Dizimar abre as comportas do céu sobre nós, para recebermos as bênçãos sem medida. Dizimar repreende o devorador em nossas áreas, todas as áreas das nossas vidas, não só na financeira. Quando ele fala sobre o devorador, ele se refere a gafanhotos, Joel 1,14, 1,4, Joel 2,25, pode ler lá, que devoravam as colheitas como uma forma de punição do Senhor sobre um povo desobediente. Deus mandou os gafanhotos lá comer todinha a colheita deles. Por quê? Porque eles eram desobedientes a Deus. Não levavam o dízimo, não levavam oferta. E Deus mandou o gafanhoto comer tudo. Aí hoje em dia, né? Ah, eu perdi o emprego. Ah, por que você perdeu o emprego? Não sei. Você era dizimista? Não. Ah, então tá bom. Então já entendi tudo. Você está entendendo? Entenda, irmão. Você não é bobo, não. Você é inteligente. Seja fiel com Deus, porque Deus é fiel com você. Se você é dizimista fiel com Deus, ainda que você perdeu o emprego, Deus prepara outro rapidinho, porque Ele faz. Ele promete e Ele cumpre. Tá, irmãos? Cuidado, né? As vides também sofriam com a seca, com geadas ou com pragas. Às vezes vinha geada e acabava com toda aquela cultura que tinha lá, tudo plantadinho, as vides, tudo, destruía tudo. Embora no Antigo Testamento essas catástrofes natural os acometessem como maneira de Deus corrigi-los, hoje nós não podemos ignorar o simbolismo de tudo isso. Quando o Senhor fala do devorador, em outras traduções, destruidor, não é só de gafanhotos que se fala. Trata-se de ação de demônios sobre a vida financeira das pessoas e que encontram uma brecha aberta para destruir esta área, pois o fato de Jesus ter vindo e abolido os rituais da antiga aliança não quer dizer que a palavra de Deus foi abolida. Então, quer dizer, a aliança de rituais, né, aquelas coisas de matar boi, matar os bezerros, derramar o sangue, aspergir, isso foi abolido, né? Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro. Ele derramou o sangue dele por toda a humanidade. Acabou. Uma vez só, Jesus derramou o sangue. Acabou. Ele já fez expiação por nós. Acabou. Mas a palavra de Deus não foi abolida. Nem as suas leis foram modificadas. Deus sempre quis participar da vida do seu povo na totalidade. E a área financeira é uma dessas. O dízimo continua válido, ainda mais hoje, quando principados e potestades estão ansiosos para roubar a verdade de Deus e a paz dos seus filhos, dando ao mundo a honra pela prosperidade. Dessa forma, o dízimo fecha as brechas e protege o nosso patrimônio. Então, irmãos, quando eu sou dizimista, quando você é dizimista, quando você é ofertante, quando eu sou ofertante, o que acontece? O Senhor fecha as brechas para o inimigo não entrar. O Senhor protege a nossa casa, nossos filhos, nossas vidas, os nossos bens, tudo aquilo que temos, o nosso emprego. Tomar uma aguinha, tá, irmãos? Né? O Senhor vai proteger o nosso patrimônio. Né? Então, irmãos, o Senhor disse para prová-lo, dando-lhe o dízimo. Então, irmãos, o verbo provar, para alguns pode soar como um desafio da parte de Deus, a fim de que o homem acredite nele. Principalmente numa área que é tão palpável como a área financeira.
Entretanto, podemos pensar que provar pode ter o significado de examinar. Examina o que Deus vai fazer na tua vida, irmão, quando você for fiel. Quando você chegar e começar a dar seu dízimo. Uma vez uma irmã, ela veio aqui em casa chorando, ela chorava, chorava. Olha, irmão, o meu marido trabalha, mas eu não consigo pagar minhas contas. Eu estou devendo água, estou devendo luz, eu devo tudo, eu não consigo comprar gás. A minha vida é assim, a minha vida é assado. Eu não tenho dinheiro nem para comprar alimento, eu tenho que estar pedindo na igreja uma cesta básica. E a minha vida está isso, está aquilo. Ela falou, 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 falou. Aí eu falei para ela assim, irmã, eu posso falar algo para a irmã com muita sinceridade e assim, algo que vem de Deus? Ela falou, pode, irmã, pode. Eu falei, irmã, eu não conheço você direito. Eu não sei se você é dizimista e se você é ofertante. Eu não sei. Naquela época eu não fazia relatório de oferta. Era uma época que eu não trabalhava de tesoureira. Eu era só a vice do pastor. Então eu não sabia, não tinha acesso. Então, irmãos, ela olhou para mim e falou, pastora, você é dizimista? Você é ofertante? Ela, não, eu não sou, não sobra, pastora, não dá, não tem como. O que a gente recebe, meu marido recebe, eu não trabalho. O que ele recebe é tão pouco que não dá para pagar as contas. Quando a gente vê, a gente não tem mais dinheiro para nada. E não dá para pagar o dízimo. Ela falou, 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 deu desculpa, deu desculpa, deu desculpa. Deixa ela falar. Mais de meia hora ela falando, dando desculpa, que ela não podia dar o dízimo. Falei, amém, irmão, você não pode dar o dízimo, né? Tá bom. Então tá certo. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o seu filho ficar doente hoje, você leva ele para o hospital? Tem que levar, né? Aí o médico vai passar o quê? Vai passar remédio. E a irmã vai comprar? Mas a irmã não tem dinheiro, não. Mas aí a gente dá jeito, né, irmã? Porque o meu filho ficar doente, não dá, né? Pois é, vocês dão um jeito pro seu filho, dá jeito pro seu marido. Mas não dá jeito para Deus? Para Deus ninguém dá jeito, ninguém tá nem aí. Se seu filho estiver doente, você vai gastar 200, 300 conto, que seria até mais do que você poderia dar de dízimo. Mas você vai gastar. Não sei se você vai fazer empréstimo, vai fazer o que você for, mas você vai comprar remédio. E aí é que está o devorador tomando o que é seu, roubando o que é seu. Tá entendendo, irmã? Aí ela ficou assim, olhando para minha cara. Meu Deus, irmã, é mesmo? Aí, pois é. Você vai gastar 200, 300 conto? Você não tem. Mas você vai gastar, porque seu filho está doente. Agora, o dízimo do Senhor, que é algo que Deus já instituiu e que pede com amor, você não dá. Está entendendo, irmã? Ai, pastor, é verdade. Gente, como eu estou errada. Meu Deus, é verdade. Pois eu vou começar a dar o dízimo. Se o meu marido falar que eu não posso dar o dízimo, o dinheiro que ele me der, eu tiro o dízimo. Falei, amém, irmão. O Senhor vai te honrar. Orei com ela e ela foi embora. Daí 2 meses ela veio aqui. Aí ela chegou aqui toda contente, alegre. Falei, tá tudo bem, irmã? Tá, irmã. Olha, irmã, eu vim te dizer que depois daquele dia, o primeiro salário que meu marido recebeu, eu conversei com ele não é crente,
mas eu conversei, expliquei para ele tudo que a pastora me disse, e ele concordou em nós dar o dízimo. E eu dei o dízimo primeiro mês, e este mês já foi o segundo mês. Pastora, o mês passado, eu paguei todas as contas. Esse outro mês, além de eu pagar as contas, sobrou dinheiro, pastor. Paguei tudo. Tirei primeiro o dízimo, paguei todas as minhas contas, e ainda sobrou dinheiro para nós. Como Jesus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Falei, amém, irmão. Você aprendeu? Então continua assim. Seja firme e seja fiel com Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. Então, irmãos, pega esse testemunho da irmã. Eu não vou falar o nome, porque a gente não pode contar as particularidades das pessoas, não é verdade? Mas olha, irmão, essa irmã, ela levava uma vida de pendaía. Sabe aquela... Ai, porque eu não tenho, empresta dinheiro para comprar gás, empresta isso, empresta aquilo. Ai, me dá para você arrumar a cesta para mim. Daquele dia em diante, ó, nunca mais. Ela começou a dar cesta para a igreja, para abençoar os irmãos que não tinha. Então, irmão, acredita que Deus é Deus. E que Deus pode, e que Deus faz. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Né? Entretanto, podemos pensar que provar ter o significado de examinar, de experimentar, como se saboreia uma comida que nunca se comeu para ver se é boa ou não, se gostamos dela ou não. Também pode ter o significado de ganhar experiência, conhecimento, habilidade em determinada área. Com isso, o Senhor nos diz que, ao lhe dar o nosso dízimo, podemos atingir um patamar maior de conhecimento dele. Saber que ele é o provedor. Ele vai prover tudo aquilo que você necessita. Ele vai prover. Levando-nos a ganhar experiência nessa área da nossa vida, da mesma forma que o experimentamos nas outras. Dando-lhe o nosso dízimo, começamos a ter a consciência de que ele é capaz de fazer por quem lhe é fiel. Deus recompensa os que são fiéis a ele, mostrando a diferença que existe entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus os poupa do mal e confirma a sua paternidade por eles. Malaquias 3, 17 a 18 diz, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmão, se você tem 2 filhos, né? Você pede algo para o seu filho, fala, ô meu filho, vai ali comprar uma coisa no mercado. Ele fala, não vou não, quero ir não. E não vai. Aí você chega para o outro, né? Ô Joãozinho, vai lá no mercado para a mamãe está precisando. Ai, mas estou tão cansado, mas tá bom, mãe, eu vou. Ele vai lá e vai no mercado. Aí, chega depois, ele chega, ai mãe, eu queria tanto um tênis, ô mãe, fala, né? O Joãozinho, o Zezinho é que não foi, o Joãozinho é o que foi. Para quem será que a mãe vai ter prazer de dar o tênis? Para o Zezinho ou para o Joãozinho? Pensa nisso. Ela pode até dar para os 2, mas o prazer dela vai ser para o Joãozinho, porque o Joãozinho é filho fiel. E é isso que nós temos que ser, fiéis diante de Deus. Né? O Senhor quer que nós sejamos fiéis para Ele. Né? Então, aí que vê a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós podemos ver o povo trazendo o dízimo ao Senhor, obedecendo assim a sua lei.
Obedecendo a sua voz, eles seriam felizes, e todas as nações reconheceriam isso. Em Malaquias 3, 6, 12, Deus diz, Deus não estava se referindo apenas aos levitas, mas a todo o povo de Israel. Malaquias 3, do 13 ao 18, ele está dizendo a diferença entre o justo e o perverso. Malaquias 3, do 15 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto? Ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Nem todo o povo levantou sua voz contra Deus para acusá-lo da injustiça, mas alguns judeus reclamaram. E isso foi duro de ouvir. Na verdade, eles faziam com ele, uma barganha. Enquanto estavam sendo abençoados e havia prosperidade, eles estavam tudo bem. Eles continuariam com as atitudes hipócritas e sem fervor na sua adoração. Enquanto Deus está abençoando, tá tudo certo, né? Não tem que dar dízimo nada, não tem que dar oferta. Tô ganhando meu salário, tô pagando, tá? Mas na hora que a coisa aperta, aí você vai chorar com Deus, né? Eles continuariam com as atitudes hipócritas e sem fervor na sua adoração, e com um luto externo, mas sem um arrependimento interior. Ainda invejavam os soberbos, pois os julgavam mais abençoados. E quer dizer, eles olhavam para as pessoas que não tinham Deus e achavam que eles eram bem abençoados, né? Mas não é assim, né? Deus sabe qual é a diferença. Eles se referiam aos pecadores, em geral judeus e gentios que tinham prosperidade material. Por isso está escrito em Malaquias 2,17, que eles enfadavam o Senhor com esse tipo de conversa. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, o meu tesouro pessoal, naquele dia que prepararei, no dia em que eu agir, no dia em que eu fizer deles o meu tesouro especial, pessoal, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve, que lhe obedece. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aqui dá para se notar que nem todo o povo levantou sua voz contra Deus para acusá-lo da injustiça. O povo justo e temente a Deus, no dia do Senhor, encontraria a libertação e a vitória. Memorial e um lembrete, ou um monumento que deixa registrado um feito digno. A versão Ara, né, escreve, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, irmãos, quando o Senhor voltar, ele vai julgar as nossas vidas. E ele tem um memorial escrito. Quem temeu, quem não temeu. Quem ouviu, quem não ouviu. Quem andou com Deus, quem não andou com Deus. Tá, irmãos? O Senhor conhece a minha vida, a sua vida, o meu assentar, o meu levantar. Ele conhece. Não adianta você fingir que é bonzinho. Eu vou levantar, que eu vou lá dar oferta. Mas você vai lá até com a mão vazia, porque você não quer dar dinheiro.
Às vezes a gente vai com a mão vazia porque não tem. Fala, ó Senhor, eu vou dar aqui a minha oferta somente de alegria, porque eu não tenho dinheiro. Mas amanhã, Senhor, o Senhor vai me prover. Eu já fiz isso, já falei, ó Senhor, não tenho nada. Mas, Senhor, eu te apresento aqui nas tuas mãos. E o Senhor, no dia seguinte, me deu mais. E eu dei para o Senhor também. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer multiplicar, Ele quer abençoar as nossas vidas. Havia esse memorial escrito diante dele. Os que temem ao Senhor é para os que se lembram do seu nome. Escreve, foi escrito um livro com um memorial na sua presença, acerca dos que temiam a Deus. Honravam ao Senhor, honravam o seu nome. Os reis mantinham um livro de crônicas no seu reinado, onde era escrito os acontecimentos importantes. Moisés pediu a Deus que perdoasse o povo e que tirasse seu nome do livro. Ou que tirasse o seu nome. Olha, Moisés foi tremendo. O povo de Deus estava lá fazendo um monte de besteira, né? Xingando Deus, brigando com Deus, não dava oferta para Deus. Aí Moisés foi lá interceder. Moisés orou, clamou e falou, Senhor, perdoa esse povo aí. Mas se o Senhor não quer perdoar, Senhor, risca o meu nome no livro da vida. Olha o que Moisés fez. Moisés, ele foi intercessor pelo povo de Israel. Davi tinha seu nome escrito no livro de Deus. Isso significa que no céu, diante de Deus, no livro da vida, estão os nomes daqueles que o temem e que são um tesouro especial para ele. Salmos fala isso, Lucas, Apocalipse. Naquele dia, ou no dia em que eu agir, ou no dia em que eu fizer deles o meu tesouro pessoal, nos faz entender que pode se referir que o dia do Senhor, em se tratando da sua primeira vinda, ou no dia que ele decidir fazer algo importante, ou no dia que ele decidir fazer algo importante, ou no dia da sua segunda vinda, quando ele tomar para si os que são seus. Quando Jesus aparecer lá nas nuvens, aquele que está firme com Deus vai subir. Aquele que não está, não vai. E vai ser julgado. Todos vão ser julgados. Eles serão para mim particular tesouro, o meu tesouro pessoal. A palavra em hebraico para o particular tesouro, tesouro pessoal, que significa tesouro peculiar, tesouro particular, pessoal, propriedade particular, possessão dos reis, né? Nós somos possessões do Rei, Senhor, Deus do céu e da terra, Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Propriedade pessoal do que diz respeito a pessoas. A palavra em grego, perisios ou peripoises, pode ser entendida também como povo de Deus. Resumidamente, tudo isso se refere a uma possessão de reis e uma propriedade particular, não só material, mas de pessoas. Porque Deus te tem como alguém especial, como alguém que é dele em especial. Você é propriedade de Deus. E propriedade de Deus, Deus cuida, Deus trata, Deus abençoa e Deus repreende o devorador. Poupá-lo-eis, o dia do Senhor será um dia terrível, mas os justos têm a certeza de que haverá o conforto de Deus para lhes pertencerem. Salmo 91, 7. Deus nos poupa da morte e do inferno. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Verei outra vez, mostra que a história se repete na caminhada da humanidade com Deus. Ele sempre acabou por defender seus filhos e deixar bem evidente a diferença entre os que o servem
e os que lhe obedecem, e os incrédulos, rebeldes, perversos, que acabam por experimentar a sua ira e o seu juízo, pois cai no julgamento da própria palavra de Deus, né? João 3,18. E não apenas no último dia, mas aqui mesmo na terra, onde a regra é igual para todos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha, esse versículo é tremendo. De Deus não se zomba. Ah, eu não vou dar o dízimo, não. Que Deus não precisa de dinheiro, não. Que nada, irmão. Vou dar dinheiro, nada. Vou dar dinheiro para Deus, para quê? Zomba de Deus. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher.